Oi, tudo bem? Aqui é o professor Benedito Costa Neto e eu vou gravar esse conteúdo para vocês do quarto período de Pedagogia e do sexto período de Pedagogia da Escola de Ciências Sociais da Universidade Positiva. Esse vídeo vai ser bem curto e eu vou trazer algumas noções importantes para o nosso semestre. Então, preste bem atenção nessas informações porque você vai precisar dela para que você possa entender outros conteúdos. Então, eu vou falar um pouquinho do conteúdo da aula passada e um pouquinho dessa semana também. Na aula anterior, nós verificamos a diferença entre linguagem e língua. Eu comentei com vocês que linguagem era todo e qualquer processo de comunicação. Nós vamos pensar aqui nesse curso, ou nessa UC, na comunicação humana. Então, não vou falar para vocês de outros sistemas de comunicação, por exemplo, o sistema de comunicação das baleias, o sistema de comunicação das abelhas, que são sistemas de comunicação muito antigos, que têm milhões de anos. Nós vamos falar da comunicação entre seres humanos, tudo bem? Então, assim, quando eu penso em linguagem ou linguagens, eu estou pensando em qualquer sistema de comunicação. Esse sistema de comunicação pode ser feito através de cores, de números, da linguagem binária, da internet. Pode ser feito através de qualquer idioma, ou seja, de qualquer língua. Pode ser feito através de sinais, pode ser feito pelas linguagens das artes, a dança, a música, as artes plásticas em geral. Isso tem a ver com linguagem. Linguagens. As linguagens e a linguagem têm estruturas, têm condições, têm situações socioculturais, históricas, etc. Quando eu penso em língua, pense a língua primeiro como um idioma. Quando eu penso em língua, estou pensando numa modalidade de linguagem, de linguagem, que é um idioma. No nosso caso, nós vamos lidar com o português. Volte e meia, eu posso dar exemplos do chinês, do japonês, do alemão, do grego, de línguas africanas, de línguas indígenas, mas aqui nós vamos lidar fundamentalmente com a questão do português, porque é justamente essa língua que ela vai ser ensinada nas escolas. Quando a criança chega à escola, como eu já falei, ela já sabe português. Então ela precisa ter acesso a outras ferramentas de comunicação dentro desse sistema que nós chamamos de português. Então o português é um sistema. É um sistema de comunicação, como qualquer outra língua, ele não é melhor nem pior do que qualquer outra língua. Esqueça aquilo que as pessoas falam, que o português é mais difícil, que o inglês, porque o inglês tem menos verbos, ou que o português é mais difícil por causa da sua gramática. São coisas absolutamente ultrapassadas e absolutamente tolas de se falar. Uma pessoa que estuda não pode afirmar isso de jeito nenhum, tudo bem? Então nós temos linguagem e língua. Agora, nós temos uma outra situação que é a gramática. E o que exatamente é a gramática? A gramática também é um sistema. É um sistema elaborado, que foi pensado para lidar com a língua. Mas nós temos vários tipos de gramática. Primeiro caso, nós temos a linguagem que nós chamamos de a gramática que nós chamamos de natural. O que é a gramática natural da língua? É a gramática que estrutura uma forma dessa língua se conduzir, pensar-se a si mesma e de ser utilizada pelos seus falantes. Então nós dizemos o seguinte, que a língua portuguesa tem uma estrutura muito particular, que é SVO. O que é essa estrutura SVO? Sujeito, verbo, objeto. Então, a gramática da língua portuguesa é sujeito, verbo e objeto. Você já deve ter visto por aí, que é uma discussão mais ou menos atual, sobre gênero em português. Em português nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. Nós temos uma língua dual, que é separada assim nesses dois pensamentos. Há línguas que não têm isso, e há línguas que têm mais de um pensamento de gênero, por exemplo. No português nós temos plurais. Os substantivos em português têm suas formas plurais. Nós temos tempos verbais em português e nós temos modos verbais em português. Então, em português, vamos pensar no passado. Nós temos o passado próximo, um passado mais distante e um passado bem mais distante. Da mesma maneira que em português nós temos algo chamado particípio passado.
Em português nós temos advérbios, que eles não se flexionam, como na maioria das línguas também. Nós temos o uso de preposições, que é algo extremamente importante em português. Da mesma forma como nós temos um uso bem específico dos pronomes. Quando eu falo em pronomes, ordem direta da língua, gênero, etc., estou pensando em questões gramaticais. Toda língua, toda e qualquer língua tem as suas questões gramaticais. Essa seria uma gramática natural da língua, que você já nasce de cara com ela. Cada vez que um adulto fala com um bebê, esse bebê está tendo uma ligação direta com a gramática natural da língua. Você já deve ter percebido que uma criança, já que estamos lidando com crianças, ela pode falar eu di passado em vez de eu dei. Obviamente ela faz uma ligação com outros verbos em português que terminam com i no passado. Por exemplo, eu vi. E por isso ela faz essa comparação, porque a gramática ela é comparativa, a gramática natural, e a criança acaba repetindo uma estrutura que depois vai ser corrigida pelos adultos. Mas a gramática ela não é apenas natural. Nós lidamos com outras concepções de gramática na escola, na faculdade e na vida de qualquer linguista, de qualquer pedagogo. Nós temos a gramática descritiva da língua. O que é uma gramática descritiva? Como o próprio nome diz, é uma gramática que faz uma descrição de como a língua ela é utilizada. Aí a gente pode pensar numa norma culta, numa norma urbana regional culta. Então, alguns gramáticos, alguns pesquisadores, alguns sociolinguistas, outros profissionais da área da linguística vão pensar numa gramática descritiva da língua. Agora, a maioria das gramáticas, essas que vocês encontram nas livrarias, as gramáticas indicadas nas escolas, a maior parte dessas gramáticas que são vendidas, por exemplo, na internet, elas não são nenhuma coisa ou nem outra, elas são prescritivas, olha só, prescritivas. Como o próprio nome diz também, elas ensinam o certo e o errado, aquilo que é para ser utilizado e aquilo que não deve ser utilizado. Essas são as mais problemáticas para o linguista, para o professor de português, para o pedagogo, justamente porque elas trazem uma série de incongruências que são terríveis para uma criança, ok? Então a criança entra na escola sabendo a gramática natural, ela nunca talvez tenha acesso à gramática descritiva, porque isso é uma situação mais de profissionais, e ela acaba se deparando com uma situação muito difícil para ela, que ela acaba carregando para o resto da vida, que é a gramática prescritiva. Isso é um problema, porque ela vai encontrar diferenças de uso no seu dia a dia, etc. Nós temos uma outra situação que é extremamente importante para essa você e para você que está estudando comigo e com a professora Marília, que é a textualidade. Quando a gente fala em linguagem, quando a gente fala em língua, e principalmente quando a gente fala em língua, é importante separar duas grandes estruturas da língua. Uma é o uso escrito da língua e o outro é o uso oral da língua. Em relação ao uso oral da língua, nós vamos ter uma variação também, que nós vamos falar que é uma variação de gênero. Não mais gênero masculino e feminino, gênero textual. E quando nós falamos da escrita, nós também temos uma série de gêneros da escrita. Vamos dar alguns exemplos? Quando eu falo com a minha mãe, eu falo com o meu namorado, eu falo com o padre, o pastor, quando eu falo com uma pessoa mais simples, que não teve acesso ao ensino, quando eu falo com uma pessoa mais culta que eu mudo, eu altero a forma de eu falar. Então nós dizemos que dependendo do sujeito com o que nós falamos, nós utilizamos um gênero da oralidade, uma certa mudança que vai ocorrer na estrutura, no uso vocabular, na prosódia, na entonação, que eu tenho na fala. Agora eu tenho a escrita, e isso é um problemão que a escola tem que enfrentar. A criança entra na escola já tendo uma certa noção das diferenças textuais que ela vê.
por exemplo, no ônibus, que ela vê na Bíblia, que ela vê num gibi, que ela vê na internet, na televisão, nos games. Mas é a escola que vai trazer à criança a possibilidade de ela, a criança, trabalhar com esses diferentes textos. Então, o que cabe à escola? Mostrar à criança que há gêneros textuais distintos, que há uma diferença entre uma lista de compra de um bilhete, que há uma diferença de um bilhete para uma carta que possivelmente ela vai mandar para a escola, um jornal, para uma revista. Há uma diferença entre a carta e um livro de narrativas infantis, de narrativas adolescentes, infanto-juvenis, que a diferença entre uma narrativa infanto-juvenil e uma narrativa adulta. Então, essas são as diferenças de textualidade possíveis. E da mesma maneira, a criança precisa saber que há diferenças bem brutais de gênero mesmo. O gênero religioso, o gênero intelectual, que é o da escola, o gênero do dia a dia, da escrita, porque ela vai mandar mensagens para o WhatsApp, ela não precisa mandar as mensagens no WhatsApp com a mesma linguagem que ela vai usar numa redação da escola. E hoje, por fim, nós temos uma outra situação extremamente importante, que é discurso. Como é que a gente vai pensar a questão do discurso? Talvez a melhor maneira de nós lidarmos com a questão discursiva seja pensando em Bakhtin. Então Bakhtin pensou o seguinte, que o discurso ele ocorre quando uma pessoa fala com outra, porque essas duas pessoas estão dentro de um contexto sociocultural e histórico. Esse contexto sociocultural e histórico é que vai dar àquela fala as suas características. E essa pessoa aqui, que fala com essa pessoa aqui, ela vai repetir vozes alheias, vozes de uma terceira pessoa. E quando essa pessoa aqui, A2, responde, ela estará fazendo a mesma coisa. Então nós temos o seguinte, o que seria o discurso em poucas palavras? Seria o resultado dessa fala entre esse sujeito e esse sujeito, que, ao mesmo tempo, quando conversam, repetem vozes pré-existentes. E esse discurso ele tem um conteúdo. Vamos pensar da seguinte maneira também. O discurso ele pode ser entendido assim. O discurso é uma estrutura linguística que tem as suas características, mas ele é atravessado por uma rede de sentidos, sentidos esses que vão se modificar de acordo com a situação histórica, a situação geográfica e a situação sociocultural de cada falante. Espero ter ajudado vocês um pouquinho. Na próxima aula eu trago outras informações sobre isso e outras questões que vocês queiram saber. Forte abraço e boa semana!